Fala aí, pessoal, tranquilo? Nessa aula a gente vai resolver uma questão adaptada da OBM e nela a gente utiliza técnicas dos números complexos para resolver uma soma de cossenos. É bem interessante que vocês aprendam esse tipo de resolução para que vocês consigam aplicá-la na hora do ITA, que muitas vezes várias questões que envolvem PA ou PG ou soma de cossenos vocês conseguem utilizar utilizando essa técnica dos números complexos. Então vamos para a questão. A questão adaptada, né? Ela diz o seguinte: você tem um canguru, certo? Um canguru aloprado aí, estava andando lá na mata. Ele estava no centro desse plano cartesiano aqui. E como que ele anda, né? Ele vai pulando e em cada pulo ele anda metade do que ele andou anteriormente. Então no primeiro pulo ele vai percorrer 1 de distância, aí no segundo pulo ele vai percorrer meio, aí no terceiro 1/4 e assim sucessivamente. Além disso, a cada novo pulo, ele gira a orientação dele de 80 graus, certo? Em relação à direção que ele estava anteriormente. Então aqui ele gira de 80, depois ele gira de novo de 80 e assim por diante. E o que a gente quer é descobrir em qual ponto desse plano cartesiano ele vai parar, né? No limite, depois de muito tempo, já que ele se cansou, pulou infinitamente aí, a gente quer descobrir qual que é o ponto para onde ele vai, qual ponto desse plano cartesiano que ele vai parar, né? Fazendo isso. Então vamos tentar resolver agora utilizando uma técnica bem importante, né? Então o que a gente pode fazer, né? Vamos supor que ele está num ponto qualquer aqui, x, certo? Está no ponto x, genérico aqui. O próximo ponto que ele atinge, o que ele faz, né? Ele pega esse x, gira de 180 da relação que ele estava antes, né? E depois ele pula metade do que ele tinha andado antes. Ou seja, a gente pode criar uma relação de recorrência, né? Da seguinte forma: em vez de chamar de x, eu vou chamar de xn. Então, eu posso dizer que o ponto, em termos da coordenada x, né? Xn mais 1 vai ser a posição que ele estava antes, xn, mais... Agora que é interessante, né? O que a gente pode fazer, né, para relacionar o x antes do pulo e depois do pulo? A gente pode simplesmente fazer um cosseno, né? A gente pega a orientação dele, faz um cosseno de 80 vezes o número de pulos, né? Porque no primeiro pulo ele andou 80, girou 80, depois mais 80. Ou seja, no segundo pulo ele andou 2 vezes 80, né? Girou a orientação dele. Ele pula depois no terceiro pulo 3 vezes 80 e assim por diante. Então a gente pode fazer que a posição dele, x, no enésimo mais um pulo vai ser o xn, né? Mas, agora que vem o pulo do gato, né? Porque a distância que ele pula vai sempre diminuindo pela metade, ou seja, 2 elevado a menos n, né? Ou seja, está sempre sendo dividido por 2, vezes o cosseno de 80n. Essa equação aqui ela relaciona os dois x, certo? De forma análoga, a gente pode dizer que o yn mais 1, né? Vai ser o yn mais 2 vezes 2 elevado a menos n seno de 80n. Beleza? Então, essas duas equações aqui. O que a gente pode tentar resolver aqui, né? Vocês podem ver que isso aqui vai dar justamente meio que uma espécie de PA, né? Não é uma PA, mas a gente consegue resolver no limite somando várias vezes essa equação aqui. Então, a gente faz primeiro para n igual a 1, né? x1 é igual a x0 mais 2 elevado a 0 vezes cosseno de 0, ou seja, mais 1. x2 é o x1 mais 2 elevado a menos 1, ou seja, meio, vezes cosseno de 80. E assim sucessivamente, até o nosso xn mais 1 igual a xn mais 2 elevado a menos n cosseno de 80n. Agora a gente soma essas equações aqui e aí vai cancelar todos esses termos aqui e a gente vai chegar então que o nosso xn mais 1 vai ser justamente a soma desses termos aqui, né? Que tem uma característica peculiar aí. Vai ser o x0 mais 1 sobre 2 cosseno de 80 até
2 elevado a menos n cosseno de 80n. Então, no fundo, o que a gente quer nessa questão é resolver essa soma aqui, tá? Em muitas questões do ITA, só um paralelo, né? Você nesse pedido que resolvam uma soma desse tipo, né? Que você tem uma PA dentro do cosseno, dentro do seno. Inclusive, se você fizer a mesma coisa com essas equações aqui, você vai chegar numa coisa parecida, né? Então, é natural que se a gente conseguir resolver esse aqui, a gente consiga resolver esse caso aqui. E a grande sacada, né, é você usar números complexos para resolver essa questão. Usar aquela fórmula de Euler. Então, a ideia é o seguinte. A gente tem que E elevado a I θ é cosseno de θ mais I seno de θ. Essa aqui é aquela fórmula de Euler. Beleza? Isso aqui é um número complexo, aqui também é um número complexo. E isso aqui é muito interessante porque quando o θ ele vai para o expoente, você consegue trabalhar com uma soma de PG. Então, se vocês notarem, você está tendo exatamente uma PA aqui no cosseno, mas que usando isso você vira e transforma o problema numa soma de termos em PG. Só que, além disso, a gente também tem um fator 2 aqui, né? E esse fator 2 só vai contribuir com a PG. Continua sendo uma PG com esse fator aqui que vai sendo dividido pela metade sempre, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é justamente a parte real da soma desses números complexos aqui, né? Então, o que a gente quer é justamente a parte real de E elevado a zero, que é justamente o 1, né? Mais meio E elevado a I vezes 80, mais 3 pontinhos, até o 2 elevado a menos n é elevado a i vezes 80n. A gente quer justamente a parte real dessa soma aqui de números complexos. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, né? Mas vocês já sabem o que a gente quer. Então, como a gente faz agora aqui, né? Isso aqui a gente pode interpretar como sendo uma PG, né? De razão e elevado a i80 dividido por 2. Então, a razão dessa PG aqui é meio vezes E elevado a I 80. E como é uma soma infinita, né? Porque a gente quer exatamente o limite, né? Quando n vai para infinito, a gente vai ter justamente que a soma vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, né? Que é bem conhecida essa fórmula, então eu não vou nem demonstrar. Então vai ser justamente o 1 dividido por 1 menos esse termo aqui, que é meio vezes E elevado a I vezes 80. Só que a gente quer a parte real disso aqui, né? A gente quer a parte real. Então, transformando agora esse E elevado a I 80 naquela fórmula de Euler, né? E simplificando um pouco, isso aqui vai ser o mesmo que 2 dividido por 2 menos cosseno de 80 menos I seno de 80. Por fim, que a gente quer a parte real desse número complexo aqui, né? Então, para simplificar, a gente pode racionalizar aqui, multiplicar pelo conjugado, né? Então, vai ficar 2, que multiplica 2 menos cosseno de 80, mais I seno de 80, né? Porque é o conjugado. E aí embaixo a gente vai sumir com esse I, né? Vai ficar simplesmente 2 menos cosseno de 80 ao quadrado, mais seno de 80 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4 menos 2 cosseno de 80 mais 2 e seno de 80 dividido por isso aqui. Se vocês notarem, vai ter o cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, que vai dar 1 mais 2 ao quadrado, 4. Então 5 menos 4 cosseno de 80. Então esse aqui é o nosso número complexo, que é essa soma aqui de termos no limite, né? E o que a gente quer, na verdade, é justamente a parte real, né? Que é todos os termos aqui que não tem esse i. Então vai ficar simplesmente parte real, a parte real disso aqui, que é 4 menos 2 cosseno de 80, dividido por 5 menos 4 cosseno de 80. E se a gente quisesse, a gente também poderia calcular o yn, né? Mas o intuito aqui não é nem só resolver completamente a questão, mas mostrar essa técnica. Então, com isso aqui vocês já conseguem achar o x, né, do ponto onde o canguru vai parar no limite, e usando exatamente o mesmo método a gente consegue
encontrar o y, né? Vai também achar que a gente vai querer, na verdade, a parte imaginária, né? Desse número complexo aqui. Então é basicamente isso, pessoal. É muito importante essa técnica. Muitas pessoas ensinam, mas é sempre interessante, né? Eu não tenho muita aula sobre isso no YouTube e por aí, então é bem importante que vocês vejam essa aula e assistam lá com calma, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de conferir nosso site. Se inscrevam lá, criem sua conta. É o maior acervo das questões de mita que tem aí disponível para vocês. E depois disso aí, deem like no vídeo, compartilhem e comentem aí o que vocês gostaram do vídeo, beleza? Valeu!